Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui juntos, começando mais uma leitura de cartas nesse canal que funciona todos os dias. Eu estou sempre aqui com vocês, passando respostas, ajudando a todos que vêm buscar a orientação dos oráculos comigo. Então, se você está fazendo a sua primeira visita, se inscreve. Assim você vai entrar para a nossa turma aqui, ativa as notificações para não perder nada do que vem pela frente. E eu te peço também o like no vídeo, é a nossa energia de troca. Você vem aqui, vai ganhar uma leitura gratuita das cartas, uma leitura bem cuidadosa, com boas informações para você. E eu te peço o like como a energia de troca. Assim você vai contribuir com o canal para que o nosso vídeo tenha mais alcance, para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar. Prosperidade para todos nós, né? O canal cresce, eu estou sempre por aqui, gerando mais oportunidade de vocês ganharem as leituras aí diariamente. Então conto com vocês para esse apoio. Vamos dar uma olhada na mesa, vamos ao nosso assunto. Então, dessa vez, uma leitura puramente de baralho cigano, não temos o tarot combinado nesse vídeo, tá? 2 decks de baralho cigano, já começa a escolher o seu, temos as cartas aqui da esquerda com uma ágata rosa ou da direita com uma pedrinha citrino. Então, dá uma olhadinha aí, vê qual é o baralho que chama mais a sua atenção para você poder ganhar a sua mensagem. E o nosso assunto é o seguinte: o que ele ou ela está sentindo por mim e no que está pensando. Então, um vídeo sobre sentimentos e pensamentos da pessoa de quem você gosta, direcionados a você. Né? Então são informações interessantes. Seja você em um relacionamento, conhecendo alguém agora, distante de quem gosta, eu sempre passo exemplos dentro da leitura, buscando atender cada caso, tá? Então, esse é o nosso assunto. Antes de partirmos aqui para a atividade, orientaçãozinha básica, né? Sempre tem gente chegando agora, participando pela primeira vez, para poder aproveitar melhor a participação. Você está escolhendo aí então o seu baralho. Eu pego sempre primeiro o da esquerda. Então, se essa for a sua escolha, já fica aí direto comigo, que eu já vou pegar essas cartas e já vou trabalhar com elas. Se você escolher o baralho da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu deixo o tempo da esquerda e da direita. Aí você vê o tempo da direita, avança o vídeo, vai lá direto para a sua mensagem, tá? Não precisa ficar assistindo tudo esperando a sua vez. Vamos começar então, tirando um pouquinho esse baralho da direita, passando ele lá para cima. Começando por esse, cartas de fundo vermelho aqui com esse emblema dourado, da pedrinha da ágata rosa. Então vamos nessa. O que ele ou ela está sentindo por mim e no que está pensando? Sentimentos e pensamentos, então, da pessoa que você está mentalizando aí, direcionados a você. Qual é o momento, né, entre você e ele ou você e ela? Dá pra gente colocar dessa maneira também. Com a energia do momento. Então embaralhei aqui para nós, cortando um monte. E essa será uma leitura então com 6 cartas. Daquela maneira como eu costumo fazer aqui, em 2 linhas, aí a gente dirige uma pergunta a cada linha de cartas, né? Uma leitura na horizontal, e aí dentro da mesa tudo vai se combinar, porque tudo forma um tema só aqui. Então, temos as suas cartas, vamos começar a abrir agora então para falar de sentimentos e pensamentos. Sentimentos na linha de cima, pensamentos na linha de baixo, tá? Então, vamos lá. Vou abrir todas as cartas e aí a gente começa a leitura. Então, aqui em cima primeiro. O que ele ou ela está sentindo por você? Cartas dos lírios, dos ratos e do coração. Aqui a gente tem o seguinte. A carta do coração, já vamos direto nela, né? A que chama mais atenção quando a gente está dentro de um tema afetivo. A carta que traz propriamente a energia do amor na mesa, então já é uma carta que mostra conexão afetiva, que mostra sentimento, mostra alguém que gosta de você, né? Então, o que ele ou ela está sentindo. Já pegamos aqui a energia do amor presente, uma pessoa conectada afetivamente com você, né? Demonstrando intenções de viver as oportunidades a dois, de criar situações, né? De compartilhar a vida, tá? Nós temos também a carta dos lírios, que mostra uma energia positiva, de tranquilidade, então mostra uma pessoa se sentindo bem ao seu lado ou ao lidar com você, numa conversa,
né? Para quem está em um relacionamento, então até o momento, o que nós temos com essas duas cartas? A pessoa que você tem ao seu lado, né? Satisfeita com você, com que vocês vivem juntos, então flui a energia do amor, uma pessoa que se sente tranquila com você, né? Há uma energia de paz e de harmonia, o que é muito importante para uma sequência da relação, né? Para quem está conhecendo alguém agora, então nós já vemos aí intenções recíprocas, uma pessoa que, se você está gostando dele ou dela, então a outra pessoa também gostando de você, também, né, tendo aí um interesse afetivo para criar oportunidades a dois, tá? Para quem está distante, separada, separado, essas cartas mostram também intenções, afinal, a carta do coração está aqui, trazendo a presença do sentimento, ou seja, por mais que tenha dado uma briga, por mais que houve um desentendimento, foi cada um para um lado, o sentimento não acabou em função disso, tá? E aí, temos ainda a carta dos ratos, né? Falando nesse momento ainda às pessoas separadas, olha que interessante que nós temos aqui. Essa carta dos ratos pode falar exatamente do problema que vocês tiveram, gerando a separação, gerando um afastamento, né? Algo que deu errado a dois, que gerou um prejuízo emocional em função de desgastes da relação, tá? Então, essa vibração está presente, né? De repente fala de mágoas, ressentimentos que ainda existem, uma energia que não está completamente trabalhada, né? Mas esses ratos, no meio dos lírios e do coração, falam do quê? De uma grande oportunidade ou de uma grande chance aqui de reconciliação, de volta, de alguém que pretende retomar a relação com você, que deseja buscar reconciliação, ficar numa boa. Por quê? É essa energia aqui da harmonia dos lírios vibrando, atenuando os problemas aqui dos ratos, os problemas gerados pelos ratos, né? Então, a gente percebe uma intenção de alguém que de repente quer ficar numa boa com você, quer desfazer um desentendimento que vocês tiveram, né? Resolver uma briga. Por quê? Porque existe amor, esse sentimento não se perdeu, tá? Então, são cartas que, para quem está separado aí, falam de uma grande chance de reconciliação. O desejo da outra pessoa de promover isso, né? Já que essas cartas aqui estão dentro dos sentimentos, do que ele ou ela está sentindo por você, tá? Para quem está em um relacionamento, então essa carta dos ratos mostra em alguns momentos um pouco de cansaço, de desgaste, de repente, da rotina, de como as coisas acontecem de forma repetida, tá? Ou mesmo de circunstâncias externas, de fatores da vida que às vezes pesam sobre nós, né? E acabam interferindo também no nosso campo afetivo, acabam interferindo no relacionamento. Mas nada de muito grave, afinal nós temos também a energia dos lírios aqui atenuando os problemas que poderiam ser gerados pelo rato, né? E nós temos o coração, que é a força do amor aqui, que vai, né, contornar qualquer situação negativa. Então, essa carta dos ratos pede um pouquinho de cuidado, porque mostrando o sentimento, mostra que a outra pessoa em alguns momentos pode experimentar um certo desgaste com algumas coisinhas que acontecem a dois. O que é até natural, porque isso é de convivência, né? Convivência é altos e baixos, isso acontece em família, isso acontece nas nossas amizades, então vai acontecer também no relacionamento, tá? Então, alguns pontos aqui que acabam sendo cansativos no modo de lidar, que podem gastar um pouco da energia emocional, tá? Mas nada que gere muito problema, só altos e baixos da convivência mesmo. A energia do amor aqui é mais forte e entre vocês existe harmonia, existe positividade aí para esses ratos também não causarem grandes problemas, tá? Para quem está conhecendo alguém agora, então essa carta dos ratos vai funcionar como a situação de uma pessoa que de repente tá, aí já tem mais a ver com fatores externos mesmo, circunstâncias da vida. Uma pessoa que de repente não está dentro da sua melhor energia, tá? Apesar de todas as intenções positivas aqui com você, de estar gostando de você, ficou afim, né? Tá interessado ou tá interessada, tá sentindo aqui uma energia boa, né? De harmonia, de tranquilidade com você, mas uma pessoa que também de repente está sofrendo algum tipo de influência negativa do cotidiano, das coisas que minam realmente os nossos campos de força, tiram um pouco da nossa energia para viver. Então, se de repente você está querendo fazer acontecer logo, né, as oportunidades a dois com quem você está conhecendo,
Essa carta mostra alguém que não está no seu melhor, apesar das melhores intenções aqui, mas alguém que está gostando de você, que está afim, então um pouquinho de compreensão também, né, com situações da vida que às vezes atrapalham mesmo o que a gente quer fazer, tiram a nossa energia, a nossa disposição, tá? Mas esses ratos também não vão causar grandes prejuízos aí entre vocês, não, tá? Mostramos então o que essas cartas de cima mostram, falando sobre os sentimentos, o que ele ou ela está sentindo. Aqui embaixo agora, no que está pensando, cegonha, estrelas e carta do urso. Carta da cegonha é uma carta que mostra a energia de mudança, de sair da zona de conforto, quebra de rotina, explorar possibilidades. Isso dentro dos pensamentos. Então, as intenções, o que a outra pessoa está planejando, idealizando. Olha só, eu falei aqui, né, sobre essa carta dos ratos, que de repente tem a ver com desgaste, e uma das possibilidades aqui desse desgaste é pela rotina, pelas coisas que acontecem de forma repetida, né? Eu falei isso na interpretação aqui das cartas de cima. Então, faz sentido mesmo essa hipótese, tá? Para quem está em um relacionamento, principalmente a vida de casal, né? As coisas acontecendo a dois, e existe uma tendência muito grande a cair na rotina, né? E isso pode realmente desgastar, tira um pouco do encanto, da magia, do sentimento que nós temos, né? Por alguém, tá? Então, olhando agora para o que a outra pessoa está pensando em mudar, está pensando em inovar, né? Criatividade, fazer coisas diferentes, tá? Isso somado aqui à carta das estrelas, os ideais, os planos, então alguém fazendo planos com você, né? Planos que podem ser positivamente mirabolantes aí, vamos dizer assim, tá? Por quê? Coisas diferentes para viver, projetos a dois, sonhos para vocês se realizarem, né? Desfrutarem de novas oportunidades da vida juntos, tá? Então alguém querendo promover mudanças, querendo dar um agito, uma incrementada, uma apimentada aí, não deixando rotina atrapalhar, né? Então, nós temos, principalmente para quem está em um relacionamento, essa ideia, tá? Para quem não está em um relacionamento, você que está conhecendo alguém agora, essas cartas estão mostrando já todas as intenções que a outra pessoa está criando com você. Fala muito de alguém, de repente, já até criando expectativas, fazendo planos do que pode viver ao seu lado, tá? E como eu já tinha dado exemplo aqui na parte de cima também para as pessoas separadas, né? E eu falei sobre uma grande possibilidade de reconciliação, um sentimento que não se perdeu. Olha só, então, dentro do que a outra pessoa está pensando, aqui, olha, em mudar o cenário entre vocês, alguém que realmente não te esqueceu, a carta das estrelas, as expectativas, né, que estão ali, de repente, de uma volta, de poder reviver. Reviver talvez não seja a melhor palavra, mas criar novas oportunidades a dois, né? Já que reviver daria uma sensação de voltar ao passado para viver de novo o que está lá, e não é bem isso, tá? Essa carta mostra alguém que tá te colocando nos planos, tá? A fim de você, né? Então, são intenções aqui de uma volta, de uma reaproximação para as pessoas separadas, né? E a carta do urso, ela tem a ver aqui dentro dos pensamentos, do que ele ou ela está pensando, é a ideia do apego no sentido positivo, eu vou colocar aqui, tá? Afinal, esse urso está logo aqui recebendo a energia do coração e também a energia das estrelas, né? Então, o que seria esse apego? Alguém que não quer te perder. Então, mais uma informação aí dentro dos pensamentos dele ou dela direcionados a você, no que a outra pessoa está pensando. Não quer te perder, né? Então, para você que está em um relacionamento, é aquela pessoa que às vezes pode dar uma cercada, né? Pode demonstrar um certo ciúme, uma preocupação com o que você está fazendo ou deixando de fazer, com quem está falando ou deixando de falar, porque é o cuidado, né? É quando a gente gosta, a gente cuida. Então, isso gera um pouco, às vezes, do medo de perder, a gente pode exagerar um pouquinho na dose também. Então, alguém pensando que precisa ter esse tipo de cuidado, porque quer cuidar do que tem, né? Do que vocês vivem juntos. Para quem está em um relacionamento, então, dentro dos pensamentos dele ou dela, também vem essa ideia de não querer te perder, certo? E aí, usando os outros exemplos, para quem está conhecendo alguém agora, então, alguém que te conheceu e não está a fim de deixar escapar, né? Para pessoas separadas, então, isso daqui vai sacramentar, digamos assim, tudo que eu falei até aqui, né? De um sentimento que não se perdeu, de um desejo de reconciliação, uma pessoa te incluindo nos planos, o que tem tudo a ver com reaproximação, com resgatar uma relação que vocês tiveram.
Então, sem nenhuma dúvida, são cartas que mostram aqui alguém te querendo, né? Dentro dos pensamentos, falando do que ele ou ela está pensando, as intenções. Então, a gente explicou aqui com essa leitura, né? O que ele ou ela está sentindo e no que está pensando. E tudo somou aqui, né? Mostrando alguém afim, se manter ao seu lado ou criar oportunidades a dois. Cartas que falam sobre volta também, dependendo do caso no qual você se encaixa, combinado? Então essas foram as nossas cartas aqui da esquerda, a leitura do primeiro baralho da mesa. Agora vou tirar então tudo que nós usamos até o momento, para a gente trazer a outra opção da mesa. Então, o baralho que estava à direita inicialmente, desse fundo aí mais beijinho, amarelado, com as flores, pedrinha do citrino. Vamos às suas cartas aqui, mostrar então o que ele ou ela está sentindo por você e no que está pensando. Então só mentaliza aí a pessoa de quem você gosta, a pessoa amada, e vamos ver o que o baralho vai ter para mostrar. Embaralhei então pra gente, fazendo um corte, serão 6 cartas na mesa, tá? Da maneira como eu costumo fazer aqui, colocando em 2 linhas de cartas, aí a gente trabalha uma questão em cada linha e tudo forma parte do mesmo tema, então tudo se combina aí dentro. Na linha de cima, então, nós teremos os sentimentos, análise dos sentimentos, no que ele ou ela está pensando. Tá um pouquinho torto aqui, deixa eu tentar arrumar para nós. Então, na linha de cima, o que ele ou ela está sentindo por você, e na linha de baixo, leituras na horizontal, na linha de baixo, no que está pensando. Então, sentimentos aqui, pensamentos aqui, e tudo vai formar o nosso tema. Então, vamos lá, né? Começando a abrir as cartas. Vou abrir todas juntas para a gente poder fazer a interpretação. Então, o que nós tivemos aqui? Lá na parte de cima, a cruz. Aqui é o açoite, carta 11, que muitas vezes é o chicote também, né? E aqui é o urso, carta 15. Na parte de baixo, a raposa, o navio e o coração. Então, olha só, sentimentos aqui, pensamentos aqui, tá? Dentro dos sentimentos, o que nós percebemos? Um emocional conturbado aqui, né? Energias densas ali com a cruz, com o açoite ou chicote. Então, são cartas que mostram alguém numa posição de contrariedade, de repente não está muito contente com o que está acontecendo, está percebendo problemas, né? Ou de repente dificuldades de como lidar com você, de como poder aproveitar as coisas a dois. Não são cartas que mostram alguém que não gosta de você, tá, gente? Eu já vou explicar isso quando entrarmos aqui no urso. São cartas que mostram que de repente a situação está difícil. Então, por exemplo, se você está num relacionamento e está acontecendo muitos desentendimentos, brigas, então uma pessoa que está sentindo a carga disso, o peso disso. Se não for o caso, né? Então essas cartas podem falar de alguém, podem mostrar alguém aqui numa posição de lamentar, de contrariedade em função do que não dá certo entre vocês ou por vocês não conseguirem se encontrar como gostariam de fazer, tá? O que se aplica muito, por exemplo, para as pessoas que mantêm uma relação à distância, para quem está longe um do outro e gostaria de estar mais perto, e gostaria de poder conviver mais, tá? Então, relacionamento à distância tem uma dificuldade, né? É necessário maturidade para conduzir as coisas dessa forma. E às vezes pesa mesmo, porque faz falta a outra pessoa ali não estar ao lado, né? Então aí é onde pode vir esse sentimento da contrariedade aqui do açoite, o peso das coisas, né? A carga da cruz ali, poxa, é difícil assim, né? A distância, as coisas estão difíceis entre nós, né? Então, alguns exemplos, né? Para pessoas, por exemplo, que estão brigando aí, né? Se você está em um relacionamento e tá dando muito choque, saindo muita faísca, então alguém sentindo o peso disso. Se não for o caso, então a lamentação, a contrariedade, algumas vezes também até a frustração por não te ter mais ao lado como gostaria, o que se aplica principalmente, como eu estava dizendo, para as pessoas que mantêm relacionamento à distância, que está longe um do outro, tá? Então isso pode acontecer.
Para pessoas separadas, né? Sempre tem bastante gente também nessa condição participando do nosso canal. O que que essas cartas mostram? é, Mostram o peso das coisas entre vocês, o que deu errado, então mágoas mal trabalhadas, sentimentos mal trabalhados, isso ainda ressoando aí, né? Então, de repente, ressentimentos aí, mas uma pessoa que não está feliz longe de você. Dá para a gente perceber isso também, a ideia da contrariedade aqui da carta 11. Uma pessoa que não está contente com esse resultado, né? De ter se afastado de você. Então, são cartas que podem mostrar um sentimento que não se perdeu, uma pessoa que não está feliz ao seu lado. Por quê? Agora a gente entra aqui, o urso. O urso traz a ideia de alguém que não quer te perder, tá? Mostra de fato alguém que não te esqueceu. É um pouco da energia do apego aqui, que de uma forma pode ser ruim o apego, né? Quando a gente entra numa situação de dependência emocional com alguém. Mas por outro lado, traz essa ideia de alguém que não quer te perder mesmo, né? E pode refletir a saudade, né? Às vezes é aquele sentimento que a pessoa não manifesta, que não te procura para falar isso. Por quê? Por vários motivos. Às vezes um orgulho, né? É a pessoa que não quer dar o braço a torcer, que não quer perder a razão, mas no fundo, olha aí, não é uma pessoa que está contente, que está feliz longe de você, não está feliz com a separação, tá? Então são cartas que mostram alguém que não te esqueceu, né? Saindo do contexto das pessoas separadas, para quem está em um relacionamento, então, como eu estava dizendo, de repente a carga dos problemas a dois, né? Problemas relacionados a ciúmes, uma outra possibilidade aqui no urso também. Se você vive um relacionamento e há muitos ciúmes entre vocês, ou da sua parte ou da parte da outra pessoa, então isso mostrando os sentimentos dele ou dela, tá? Pode mostrar uma pessoa ciumenta com você. O ciúme pode ser o próprio sentimento, ou pode falar na combinação, né, de alguém que fica chateado ou chateado, contrariado, contrariada pelos ciúmes, por comportamento possessivo, de repente por vocês ficarem nesse tipo de conflito, tá? Mas também essa carta do urso mostra alguém que quer permanecer ao seu lado, apesar de repente, problemas que vocês podem atravessar juntos aqui, certo? E as cartas de baixo são interessantes, eu já vou combinar o que está aqui abaixo falando sobre os pensamentos, né? Mostrando o que ele ou ela está pensando. Vou combinar muito bem com o que eu estou dizendo aqui nessa análise dos sentimentos, tá? Então, para quem está em um relacionamento, os problemas a dois, os desentendimentos, né? De repente, ciúmes, possessividade, o quanto isso pode trazer algumas dificuldades, pode gerar algumas faíscas a dois, né? Por um querer cuidar demais do outro, por insegurança, pelo medo de perder, tá? Então a gente tem que ficar junto, nada pode nos ameaçar, e isso às vezes é exagerado, causa problemas, tá? Então, essa carta do urso fala de problemas relacionados a isso, mas também alguém que quer ficar ao seu lado, independente do que vocês precisam atravessar juntos. Então, são cartas que vêm mostrar um sentimento mais profundo aí, porque apesar dos pesares, não é alguém que pensa em te largar, que pensa em se afastar de você, certo? E para quem está conhecendo alguém agora, né, e principalmente se for o caso de algo à distância, se você está conhecendo alguém, passou a conversar, está curtindo a conversa, está surgindo um clima, mas é alguém que está longe, então tem muito a ver com aquilo que eu estava explicando antes, né? Da sensação da contrariedade, em alguns momentos a frustração, a decepção por querer te encontrar e não conseguir, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo uma pessoa que não vai abrir mão de você por causa disso, tá? Então tudo isso ali dentro dos sentimentos. Agora entrando nos pensamentos, aqui na parte de baixo, no que ele ou ela está pensando, para a gente combinar lá com os sentimentos. Raposa, navio e coração. Então, olha que interessante isso daqui, tá? Percebemos algumas cargas aqui mais densas, mais pesadas, que podem refletir o sentimento de tristeza por brigas que vocês têm, ou por estar longe, enfim, qualquer tipo de situação como essa, tá? Mas ao mesmo tempo uma pessoa que não pretende se afastar de você, ou que pretende se reaproximar, que não te esqueceu, por exemplo, para quem está separada ou separado, né? Entrando aqui embaixo agora, nos pensamentos, a raposa. É cautela, é calma, é alguém que de repente, diante das dificuldades experimentadas aqui com você, sejam propriamente dentro da relação, nos conflitos ou por circunstâncias da vida, não é uma pessoa que se precipita nas decisões, tá? Fica ali observando para entender o que é melhor fazer e a hora certa de agir também. Ambulância,
passou. Para entender a hora certa de agir também, para que vocês possam aproveitar boas oportunidades, para que vocês possam prevenir problemas. Então, aquela pessoa que às vezes percebe, né, que tem uma energia meio estranha e já dá conta disso, não deixa essa energia tomar conta, não alimenta algo de negativo entre vocês. Então é a cautela, alguém que não se precipita e, por exemplo, que não vai sair falando besteira na hora da raiva. É aquela pessoa que respira, que se controla para poder entender melhor o que vai fazer, o que vai dizer, tá? Cartas do navio e do coração. O navio traz energia de mudança, alguém querendo ver as coisas acontecerem diferentes. E eu falei que essa parte eu iria combinar de uma forma legal aqui com a parte de cima, é nesse ponto da energia de mudança. Por quê? Essa energia de mudança do navio é transmutação aqui dos problemas entre vocês, lá mostrados no açoite, mostrados na cruz, né? A carga, o peso das coisas, quando fica mais difícil conduzir, quando vocês se desentendem, quando há uma briga, ou a frustração por estar longe, alguém que quer transmutar isso, mudar isso, né? Melhorar a situação de vocês, alguém que quer melhorar um relacionamento, alguém que quer criar mais oportunidades a dois, alguém que quer voltar com você, o navio, mudança, mudar esse cenário que está desagradando. Isso dentro dos pensamentos mostra o que está nos planos dele ou dela com você. Então, muito legal isso. E mais uma informação interessantíssima que eu vou passar agora. Eu falei bastante aqui na parte de cima, citando o caso de pessoas que mantêm relacionamento à distância, né, e de repente dificuldades relacionadas a isso, não conseguir se encontrar com a frequência desejada, né, faltarem oportunidades, sentir a falta da pessoa ao lado ali. Mudança no navio pode mostrar uma pessoa disposta a, de repente, mudar de vida para poder ficar mais perto de você. Então, isso também nos pensamentos, tá? Bem legal essa informação. E o coração, né, gente? O coração, que não veio na linha dos sentimentos, mas veio nos pensamentos, fala sobre sentimentos. Então, tudo dentro da mesa se combina. É uma carta que mostra realmente uma pessoa que nutre essa energia por você, que gosta de você, que nutre sentimentos, né? Tem uma conexão afetiva muito forte com você. Então, pode vir o problema que vier aqui, não é alguém que vai te largar, não é alguém que vai querer te dar um fora, terminar a relação, ou deixar de criar oportunidades, ou para quem está separado e separado, de repente a pessoa que fica lá e pronto, acabou. Não, essa energia não se perdeu, né? O coração está aqui mostrando sentimentos, vindo junto aqui do urso, né? Então uma pessoa que realmente quer permanecer ao seu lado porque tem essa energia, né? Uma pessoa que realmente tem amor por você. A energia do amor está aqui na mesa, tá? Então isso na linha dos pensamentos está falando, na verdade, o porquê de alguém que, apesar das dificuldades que vocês podem viver, está com você ou não deixou de pensar em você, para quem está longe, no caso, tá? Alguém querendo transmutar as energias negativas, mudar o que não está legal, o que é uma ideia muito boa aqui, né? Mostrando realmente uma pessoa que quer se harmonizar com você e que gosta de você e está a fim de superar os problemas, as dificuldades, agindo com calma diante de um cenário mais complicado, sem se precipitar, sem sair chutando balde, tá? Então, nós vemos aqui nessas cartas situações bem interessantes, trazendo os sentimentos e os pensamentos, né? Mostrando o que ele ou ela está sentindo e no que está pensando. E eu dei os exemplos aqui, como eu costumo fazer, para quem está em relacionamento, seja namorando, casado, enfim, para você que está conhecendo alguém agora, para saber mais das possibilidades, né? E para quem está separado, enfim, para quem está conhecendo alguém agora, essa linha de baixo aqui dos pensamentos, né? Então, mostra alguém querendo se aproximar de você, por quê? Intenções recíprocas. Se você está gostando, bateu também o sentimento lá dele com você, ou dela com você, tá? Então, são cartas aqui que mostram uma pessoa agindo com calma, mas para criar oportunidades entre vocês, tudo no devido tempo, da melhor forma, certo? Contornando problemas que de repente vocês antes precisam resolver para poder ficarem juntos, coisas desse tipo, tá? Então são ideias bem interessantes que realmente o baralho trouxe para nós aqui na mesa. E dessa maneira fechamos então a nossa leitura. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Se você curtiu e ainda não colocou o like no vídeo, faz isso antes de sair, tá? Deixa o seu apoio ao canal para que nós possamos crescer juntos aqui e nunca faltem interpretações do baralho para vocês, tá? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.